Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estágio supervisionado, falando sobre os 6 continentes do nosso planeta. Hoje nós estaremos falando no nosso 4º encontro sobre o continente africano. Hoje nós iremos abordar características do continente África, né? Esse continente que é bastante importante, fala muito, principalmente a nós brasileiros, que de certa forma esse continente contribuiu e muito para o povo brasileiro, inclusive para a formação do povo brasileiro. Bem pessoal, nós nesse nosso estágio, nesses nossos encontros que nós estamos tendo, nós estamos abordando os continentes. Nós já falamos aqui sobre a Antártida, nós já falamos aqui sobre a Oceania, e no nosso último encontro nós falamos sobre a Ásia. E dando continuidade, nós vamos falar hoje sobre o continente africano. Nós iremos abordar a África. E aí pessoal, quando nós pensamos no continente africano, às vezes vem logo, a gente procura estabelecer uma conexão falando assim, África, e a gente vem logo na nossa mente essa imagem aqui, muitas das vezes, né? Animais selvagens como leão, guepardo, leopardo, rinoceronte, elefante, né? Que na verdade são animais que existem no continente africano, né? Ou então vem na nossa mente também imagens como essa aqui, né? Pessoas subnutridas, pessoas paupérrimas, né? Aí a gente vê crianças, né, procurando água geralmente não própria para o consumo humano. Geralmente a gente relaciona, às vezes quando se fala no continente africano, a gente relaciona às vezes com essas duas imagens, principalmente esses animais selvagens. Então a questão da pobreza, a questão da fome. Mas a África vai muito mais além do que isso. Nós vamos ver, inclusive, que na África há riqueza, inclusive bastante riqueza, e nós vamos ver vários outros aspectos também sociais, e também outros aspectos em outras áreas, para que nós possamos ter um entendimento melhor sobre esse continente, que é o continente africano. O material, pessoal, que nós separamos aqui fala que a África é o 3º continente em extensão territorial, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando cerca de 20,3% da área total de todo o planeta Terra. Então aí é o terceiro continente maior em extensão territorial. E apesar de concentrar muitas incontáveis riquezas naturais, o continente africano é um dos mais pobres
do mundo. E aí, pessoal, nós entramos aqui, o que eu falei para vocês, o continente africano é um dos mais pobres. E aí a gente está falando pobre na questão da população, porque o continente ele concentra várias riquezas, mas infelizmente a distribuição de renda é muito deficitária. Ou também muitas outras nações, inclusive isso já vem há muitos e muitos séculos, né? Vem outras nações que usam simplesmente o continente africano como se fosse uma grande mina, né? Mina de ouro, a mina de riqueza para enriquecer a sua gente. E enquanto os africanos, aqueles que residem nos países que compõem todo o continente africano, a sua grande maioria tem várias necessidades, né? Necessidade em todas as áreas da sua vida. Então, quer dizer, é um continente rico, mas com uma população muito pobre, né? Isso além da desigualdade, além da distribuição de renda tem uma desigualdade elevadíssima, tem também a exploração de várias outras nações do mundo na questão dos bens, da riqueza material, da riqueza natural que esse país apresenta, né? A África é banhada pelo Oceano Atlântico, lá na sua costa ocidental, e pelo Oceano Índico do lado oriental. Já ao norte é banhado pelos mares Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho, e ao sul pelo Mar Antártico. Então aí a gente viu um panorama bem resumido sobre a África. A questão dos países africanos que fazem parte do continente africano, esse continente possui cerca de 54 países, né? São cerca de 54 países, e a população chega a aproximadamente 910 milhões de habitantes. Então é uma parte da Terra bem habitada. Para a gente ter uma ideia, a Argélia é o maior país em extensão territorial lá no continente africano, com 2.381.741 km², e as Ilhas Seychelles são o menor país do continente africano, com cerca de 455 km². Tá certo? Aí, pessoal, vocês podem pesquisar sobre essa questão para vocês estarem dando uma olhada nesses países, pesquisando de forma mais aprofundada nesses países que compõem o continente africano, e vendo as suas características um pouco mais aprofundadas, porque aqui realmente o tempo não nos permite estar fazendo isso. Esse aqui é o mapa político do continente africano. Aqui está contido todos os países que fazem parte, inclusive algumas ilhas aqui, né, ao redor do continente. Mas esse aqui é o mapa político do continente africano. Vocês estão vendo aí que são várias nações que fazem parte do continente africano, sendo o maior extensão territorial a Argélia e o menor extensão territorial as Ilhas Seychelles, né? E nós podemos, para nós entendermos melhor, nós podemos fazer uma divisão do continente africano em duas grandes regiões, a África do Norte e a África subsaariana, né? O norte da África. Aí nós vamos, essa divisão, para nós entendermos melhor, divisão África do Norte, África subsaariana, né? Norte da África ou África setentrional. São essas divisões que a gente pode dividir para ter um entendimento melhor
do continente africano. Então, sete países formam a região conhecida como o norte da África, ou África Setentrional, como é conhecido também. São países como Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Sudão do Sul, Tunísia, né? E aí são 7 esses países, né, que formam essa parte da África. A África, conhecida como Norte da África ou África Setentrional. Já a chamada África Subsaariana é formada por vários países, como África do Sul, Angola, Cabo Verde, Burundi, Madagascar, Nigéria, Quênia, enfim. Os outros países, né, fazem parte uma vasta gama de países que fazem parte aí da chamada África. Essa é outra parte da chamada África subsaariana, né? Essa grande maioria de países. Também existem algumas ilhas também que fazem parte do continente africano. São ilhas como, por exemplo, os arquipélagos de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, né? Então são algumas ilhas, alguns arquipélagos que assim fazem parte do continente africano. Tá certo, pessoal? Então aí a gente vê sobre a África. A gente está falando sobre o continente africano, que esse continente apresenta para nós estudarmos. Falando sobre a geologia do continente africano, né, a base geológica africana é realmente muito antiga, o que explica as pequenas altitudes, né? No entanto, temos no leste da África uma sucessão de montanhas, como o Kilimanjaro e a Cadeia, ou Cordilheira do Atlas. Então são as altitudes, são as regiões de maiores altitudes do continente africano, sendo que é a base, falando agora da parte geológica que compõe o continente África, a base geológica é muito antiga. Isso faz com que explica as pequenas altitudes que compõem o continente, e tirando aqui que é o ponto mais alto inclusive é o ponto mais alto do continente africano, com 5.895 metros, é o monte Kilimanjaro, né? Kilimanjaro, que fica localizado na Tanzânia, né? Esse é o ponto mais alto do continente africano. A África, ela ocupa uma única placa tectônica, né? Ao contrário, por exemplo, da Europa, que divide sua placa com a Ásia, chamada de placa euroasiática. E aí a gente vê que, falando da geologia, a África tem essa característica, onde o continente africano está em cima de uma única placa, tectônica. Além disso, é formada em sua maior parte por planaltos e planícies costeiras, as quais podem ser imensamente grandes, como por exemplo as planícies do Níger, né? E a gente vê aí que são planícies realmente imensas. A gente acompanha aí, mesmo quem nunca foi pessoalmente à África pode acompanhar aí pelos documentários onde a TV passa. A gente vê aquelas imensas planícies mesmo que fazem parte desse continente, né? É uma característica do continente africano, essas grandes planícies, né, fazendo parte da sua geologia. São muitos planaltos e planícies costeiras, aí dando ênfase para as planícies do Níger,
que é um país que faz parte deste continente. Falando, pessoal, da questão do relevo do continente africano, nós vemos que lá no chamado Planalto Setentrional está, por exemplo, o deserto do Saara, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse deserto, o deserto do Saara, que é considerado o deserto mais extenso do mundo, com cerca de 9,2 milhões de quilômetros quadrados. É considerado o deserto mais extenso do mundo, é o deserto do Saara, fica lá no Planalto Setentrional. E também os Montes Atlas, como nós já citamos aqui, que é uma das partes de maiores altitudes do continente africano, né? Por exemplo, a Cordilheira Atlas alcança cerca de 4.000 metros de altura, certo? Essas cordilheiras, elas podem alcançar até 4.000 metros de altura. Só fica atrás lá mesmo do Monte Kilimanjaro, que tem 5.895 metros de altitude, como nós já relatamos. Por esta zona, nesse Planalto Setentrional, corre o Rio Nilo, o famoso Rio Nilo, que nós bem já ouvimos falar também, com 6.755 quilômetros, mais extenso da África. O Rio Nilo é um dos rios mais extensos do mundo, fica, acho que em segundo, como o rio mais extenso do mundo, mas do continente africano é o primeiro em extensão, o Rio Nilo, com 755 quilômetros de extensão. Esse rio possui realmente uma riqueza para o continente africano. O Nilo foi berço, inclusive, das primeiras civilizações da história, como por exemplo a civilização egípcia. Aí nós voltamos um pouco no tempo e vemos a importância desse rio para a antiguidade, para as primeiras civilizações habitarem, né, o nosso planeta. A gente vê, ou pelo menos que a gente tem conhecimento das primeiras civilizações, das civilizações mais antigas, são as civilizações egípcias, né? Aí a gente vê também já desde aquela época dessas civilizações, né, que a gente já ouve falar do Rio Nilo. O Rio Nilo fez parte, então, e continua fazendo parte do dia a dia das pessoas que moram ali às suas margens ou próximo das suas margens, e são pessoas que há séculos fazem uso desse rio de diversas formas, né? Aí a gente dando continuidade, falando ainda desse relevo do Planalto Setentrional, lá no continente africano, nós vemos que ao sul do deserto do Saara encontra-se a bacia do Chad, com 2.382.000 quilômetros quadrados, que é uma fonte, inclusive, de pesca para a população local. Então, tá aí, a gente vê também que ao sul do deserto do Saara encontra-se a chamada bacia de Chad, que é extensa também, 2.382.000 quilômetros quadrados, inclusive serve de fonte de renda para a população local. É uma fonte de pescaria e com isso uma fonte de renda para as populações que vivem ali próximo a essa bacia. Também se encontra o rio Níger, que possui cerca de 4.180 quilômetros de comprimento. Então, na bacia de Chad ali
tem também, faz parte desse rio Níger, que é um rio bastante importante também para as pessoas que vivem ali próximo a esse rio. É um rio também que é um rio bastante grande na sua extensão, cerca de 4.180 quilômetros. Então é um rio bastante comprido, bastante grande também, e ali é bastante aproveitado pela população residente naquela região do continente africano. Isso aqui que nós acabamos de falar, pessoal, isso tudo faz parte, nós estamos falando ainda do relevo do continente africano, e dividindo faz parte do Planalto Setentrional. Agora nós vamos falar do Planalto Oriental. Na parte oriental do continente está o Vale de Rift. O Vale de Rift é a maior fossa tectônica do mundo, que forma um vale de 4.000 quilômetros de extensão, estreito e profundo. Ali se encontraram vestígios dos primeiros grupos humanos. Então, no Planalto, agora mudando de área do continente africano, saindo do Planalto Setentrional e indo para o Planalto Oriental, se encontra o Vale de Rift, que é a maior fossa tectônica do mundo. É um vale de cerca de 4.000 quilômetros de extensão, estreito e bastante profundo. E ali se encontram, segundo estudiosos, vestígios onde os primeiros grupos humanos se formaram, lá neste vale, no Vale de Rift. Da mesma forma, é a região dos grandes lagos e dos pontos mais altos do continente, no qual se destaca o Kilimanjaro com 5.895 metros. Como nós já falamos aqui, é lá no Planalto Oriental que se encontra grandes lagos e o ponto mais alto do continente africano, que é o Kilimanjaro com 5.895 metros. Certo, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco das características do relevo do Planalto Meridional, que faz parte de outra região do continente africano, aqui já a parte sul do continente, onde se encontra os desertos da Namíbia e Kalahari, Kalahari ou Kalahari, E é nessa parte que se encontra também esses grandes desertos, o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari, chamados irmãos porque se encontram muito próximos. Esses dois desertos eles são chamados de irmãos porque pela sua proximidade de um com o outro, tá certo, pessoal? O ponto mais meridional do continente é o Cabo da Boa Esperança e se encontra rodeado dos montes Drakensberg. Então aí a gente está vendo um pouco do relevo dessa parte do continente africano. Já a bacia do Congo, que está situada na zona equatorial do continente, há uma enorme floresta, inclusive a segunda do mundo, somente atrás da floresta amazônica. Então vejam aí, pessoal, a grande riqueza do continente africano, Esse continente exuberante que vai, inclusive, existe vários contrastes nesse continente, Às vezes as pessoas, quando lembram, como eu mostrei a imagem no início desse nosso encontro aqui, quando se fala no continente africano, geralmente só acha que é seca, que é fome, que é miséria. E na verdade, por mais que isso está presente nesse continente, mas isso não significa que o continente ele só é deserto, ele só é seco, ele só é fome, ele só é pobreza, E a gente está vendo aqui que inclusive tem, por exemplo, o Cabo da Boa Esperança, que
e tem várias bacias onde existem rios muito antigos e de muita importância, inclusive para toda a humanidade, conhecido no mundo inteiro, como por exemplo, como nós já falamos, o Rio Nilo, né? E aqui a gente vê agora na bacia do Congo, situada na zona equatorial do continente, há essa enorme floresta, né? Inclusive sendo a segunda maior floresta do mundo, só perdendo para a floresta amazônica, que a Amazônia é a maior floresta do mundo, e em segundo essa floresta que fica aqui no continente africano. Então não só é deserto na África não, né? Tem floresta, e inclusive a segunda maior floresta do mundo. Então, pessoal, nós vimos aí de forma bem geral, né? Nós vimos aí falando sobre um pouco, de forma bem resumida, um pouco sobre o relevo do continente africano, relevo que nós vimos aí, dividido na África. Inclusive, eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês, para provar que na África, né, que na África não é só o deserto, não é só. Olha que imagem espetacular, olha que imagem maravilhosa essa imagem aqui. Aqui fica no país, na África do Sul, né? Olha só que beleza, aqui tem a cachoeira, tá vendo? Aqui tem o litoral, mas para vocês verem que isso aí fica na África, tá certo? E aí a gente observa também, deixa eu mostrar essa outra imagem aqui para vocês, que essa imagem aqui, olha só que cidade bonita, tá vendo? Como não só é, às vezes não só é deserto, tá vendo? Como não só é, né? Tá vendo como tem riqueza, como tem lugares bastante interessantes, né? Isso aqui é a cidade Luanda, né? Lá na África. Então, pessoal, só para mostrar para vocês aí, de forma bem resumida, algumas imagens aqui. Mas se a gente for procurar, é uma região que não, além de ser procurado bastante para safari, mas não só para safari também, para várias férias, e não só em safari, mas em praias, por exemplo, o turismo é aproveitado nas praias, nas ilhas que fazem parte do continente, e enfim, tem uma vasta locais onde as pessoas podem ir para o continente africano, que vão achar destinos maravilhosos, né? Vamos ver um pouco também, de forma resumida, falar sobre a religião lá do continente africano. Do ponto de vista religioso, predominam principalmente o islamismo, o cristianismo e as religiões tradicionais africanas. Podemos dividir de maneira geral que no norte da África a religião predominante é o islamismo. Na África subsaariana o cristianismo é a maioria, e na Etiópia, por exemplo, se encontram as igrejas cristãs mais antigas do continente. Então aí, para a gente não estar falando sobre religião, às vezes as pessoas também, se a gente não ter cuidado, a gente estereotipa, né? Fica achando que na África só tem as religiões, aquelas religiões tradicionais lá da África, de matrizes africanas, que a gente conhece aqui no Brasil. E isso não é verdade. Além de ter essas religiões, as religiões que mais predominam lá, inclusive, é o islamismo e o cristianismo também, são religiões importantíssimas que estão inseridas lá no contexto do continente africano. O cristianismo protestante também se encontra presente devido à colonização inglesa, alemã e holandesa. Também existe a parte protestante, também o cristianismo protestante também faz parte, está presente lá
no continente africano. E isso, como nós acabamos de falar aqui, devido à colonização, principalmente a colonização inglesa, que na época era bastante forte, a questão do cristianismo protestante, também na Alemanha e na Holanda, que são os principais colonizadores do continente africano. As religiões animistas africanas continuam sendo praticadas pelas tribos e mesmo por aqueles que migram para a cidade. Existem as religiões tribais, as religiões que ainda até hoje essas religiões elas são praticadas, né? São religiões que são mais são mais interioranas, digamos assim, são mais no interior, são mais de aldeias, de tribos, de povos tradicionais ali do continente africano, mas são religiões também que continuam presentes, mesmo onde algumas dessas pessoas saem do interior e vai morar na cidade, e elas continuam seguindo essas religiões, certo? Falando agora sobre os idiomas que a gente encontra lá no continente africano. Em todo o continente é um continente bastante rico, um continente bastante poliglota, digamos assim, o continente africano. Em todo o continente falam-se 2.000 línguas e incontáveis dialetos, além de várias línguas de origem africana, alguns dos idiomas introduzidos pelos colonizadores, né, que são utilizados até os dias de hoje. Por exemplo, o árabe, o inglês, o francês, o português e o espanhol. Né, são alguns dos vários idiomas que falam em todas as partes do continente africano. Aqui nós falamos que falam-se 2.000 línguas, cerca de 2.000 idiomas, e além de incontáveis dialetos, né? E os principais idiomas falados lá no continente africano, claro, são idiomas introduzidos pelos colonizadores desse continente, como por exemplo a língua árabe, o inglês, né, o francês, o português, o espanhol, que fazem parte aí dos colonizadores de vários países que compõem o continente africano. Em certos países, como por exemplo as ilhas Seychelles, a língua do colonizador francês se misturou de tal forma ao idioma local que já é considerado outro idioma, chamado o crioulo. Então, para vocês verem aí que o francês se misturou de tal forma com o idioma local, o idioma falado lá nas Ilhas Seychelles, que já é considerado inclusive outro idioma, considerado não o francês, mas o crioulo, né? Eles adaptaram e surgiu esse idioma aí que se misturou com o idioma local. Para vocês terem uma ideia de quantos idiomas sobrevive ali no continente africano. Então, por essa razão, é fácil encontrar africanos que são verdadeiros poliglotas. É o que eu falei para vocês aqui. São africanos que conseguem, às vezes, falar 3, 4, 5 idiomas, justamente por isso, derivado de toda a sua cultura, porque na África realmente se fala vários idiomas, né? A sua população, a África é o segundo continente mais populoso do planeta, com cerca de quase 1 bilhão de pessoas. A densidade demográfica é de cerca de 30 habitantes por quilômetro quadrado, pois grande parte do continente é adversa à ocupação humana. Aí a gente vê que a África é considerado o segundo continente mais populoso do planeta. Só perde apenas para a Ásia, como nós vimos que é o continente mais
populoso do mundo. O continente africano tem aproximadamente 930 milhões de 930 milhões de habitantes, e isso chega perto 910 milhões de habitantes e quase um bi de habitantes. Só que quando vai dividir essa população pela extensão territorial do continente, a gente vai observar que a densidade demográfica é baixa, são só 30 habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente leva já isso aí em consideração, por conta que grande parte do continente africano ele é inóspito e é adverso para a ocupação humana. Ou seja, em boa parte do continente africano não oferece as condições mínimas para que se sobreviva pessoas. E aí a gente pode dar como exemplo, por exemplo, os desertos, né? Por exemplo, o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo. A sua área é enorme. Por exemplo, no deserto não se habita, né? Porque o deserto não dá condições de sobrevivência, né? Não se pode plantar, não tem água, enfim, não dá nenhuma condições de se morar, de se viver em lugares como esses. Então, por isso que a densidade demográfica do continente africano é baixa por conta dessa diversidade que em boa parte do continente ocorre, tá certo? Mas é um continente bem populoso, né? É o segundo maior, com quase 1 bilhão de habitantes. Isso prova que geralmente essa população vai estar boa parte ali concentrada nas grandes cidades do continente. O Vale do Nilo possui densidade demográfica de 500 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto os desertos e as florestas são praticamente desabitados. Aí, como eu falei, pessoal, como tem os desertos, tem as florestas também, que lá no continente africano tem a segunda maior floresta do mundo, como nós já falamos aqui, e são lugares praticamente desabitados, mas já possui, por exemplo, o Vale do Rio Nilo, como nós falamos. O Rio Nilo há séculos vem aí ajudando a população local, e muita gente habita ali o chamado Vale do Nilo, tanto que a densidade demográfica ali no Vale do Nilo é cerca de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Muito maior do que a densidade demográfica de todo o continente, de forma geral, que é 30, né? Então, para vocês verem que é um contraste muito grande. Poucos países africanos exibem população urbana numericamente superior à rural, como por exemplo Argélia, Líbia, Tunísia, né? Então aí a gente vê muitas cidades aí, muitos países que são, por exemplo, a população urbana é maior do que a população rural. Argélia, Líbia e Tunísia. A maior parcela da população africana é composta por diferentes povos negros, dos quais os grupos mais importantes são bantus, nilóticos, os pigmeus e os bosquimanos. Esses são os grupos africanos de negros, são os mais importantes, os mais conhecidos, principalmente os pigmeus, né? A gente que
a gente que acompanha de longe, digamos assim, o continente africano, a gente já viu falar bastante nos povos pigmeus, um dos povos ali característicos do continente africano. E uma significativa quantidade de brancos ali vive principalmente na porção setentrional do continente. Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho da história e da colonização, inclusive da África. A gente sabe que, falando da história da colonização da África, a África ela foi colonizada por vários países, né? A África ela é uma região bastante antiga, como nós já falamos, inclusive os primórdios da sua colonização datam da era quaternária, o término da era terciária, então bastante antiga ali, e que o homem já tem as suas origens nesse continente, né? Os estudiosos já acreditam que nessa época já existiam pessoas lá no continente. A parte mais antiga da África é a parte norte, ela foi ocupada por seres humanos. Os fósseis dos hominídeos encontrados ali, por exemplo, na Tanzânia e no Quênia, tem cerca de 5 milhões de anos. Então, é um continente bastante antigo. O nome África é geralmente relacionado com os fenícios como Afar, que significa poeira, né? Então, aí é o nome África. E aí no Egito, o primeiro estado a constituir-se na África com cerca de 5.000 anos, o Egito bastante conhecido, a gente vê também. Houve poderosos estados também muçulmanos, como os de Mali do século 13 ao século 15, o de Sogai, né, o reino Abomey de Benin e a Confederação Zulu do Sudeste Africano. Então, houve também poderosos estados muçulmanos também que fizeram parte ali do início da povoação do continente africano. A colonização, principalmente vindo exploradores, na sua grande maioria da Europa, a partir do século XV, né, e conquistaram ali o litoral do oeste da África, e a partir do século XIX as potências europeias irão aí adentrar mais e mais no continente, colonizando o seu interior, né? Portugal ia dominar Angola, Moçambique, Guiné e as ilhas estratégicas, como por exemplo São Tomé e Príncipe, né? E aí já está falando de Portugal, mas aí por exemplo já tem o Reino Unido, né? O Reino Unido já tem iria ocupar uma faixa do norte a sul do Egito, África do Sul, além de outras zonas. Colonizou também o Golfo da Guiné. A França também ia assentar-se a noroeste da África, no Equador africano e em Madagascar. E aí a gente vê também muitos outros países, como por exemplo a Alemanha, que se estabeleceu em Togo, e Camarões, por exemplo, Bélgica, no Congo, em Ruanda, a Itália. Então, são vários os colonizadores do continente africano. Por isso, a gente falou que não é à toa que lá se fala vários e vários idiomas, e que também os africanos, eles são até poliglotas, porque falam vários idiomas, justamente além dos seus idiomas regionais, dos seus ancestrais, eles também receberam esses novos, digamos assim, idiomas dos seus colonizadores, principalmente seus colonizadores europeus, como Portugal, Reino Unido, Alemanha, enfim, e muitos outros que ali estiveram presentes em toda a colonização
do continente do continente africano. Aí assim, a gente agora nós vamos passar falando uma parte bem importante, que é a parte da economia do continente africano, né? A África é o continente mais carente do mundo. Dos 30 países mais pobres, pelo menos 21 são africanos. Então, como a gente já falou no início também, a África é um continente, melhor dizendo, bastante pobre, né? Inclusive dos 30 países mais pobres do mundo, pelo menos 21 estão lá na África, né? O extrativismo e a agricultura figuram como as principais atividades da África. Estas são praticadas com níveis tecnológicos muito baixos e por isso são muito nocivos ao meio ambiente, né? Os africanos, eles principalmente, eles ali praticam o extrativismo, a agricultura, mas sem níveis altos tecnológicos ainda, praticamente como se trabalhavam vamos lá dizer assim, há 50, 100 anos atrás, ainda trabalham da mesma forma. A caça, a pesca e a coleta de produtos naturais ainda compõem as principais fontes de renda para a maioria da população africana. Cumpre ressaltar o comércio de couro e de peles, marfim, madeiras, resinas, óleo de palmeira e especiarias. Nós estamos falando da economia dos africanos, das pessoas que residem lá. Caça, pesca, coisas que a gente, olhando assim, parece ser muito rudimentar, que já tenha passado, mas na África isso faz parte da vida das pessoas ainda, para poder sobreviver. Inclusive comércio de couro, de peles, né, marfim, né, madeiras, enfim. No entanto, no século XXI, devido ao aumento de preço dos produtos primários, a economia africana sofreu um incremento considerável. As taxas de crescimento da região chegaram em até 9% no período de 2004 a 2015. Então aí houve esse incremento porque houve esse aumento de preço desses produtos primários que se achavam em muita abundância lá no continente africano, por isso que houve essas taxas de crescimento chegando até em 9% em algumas regiões. Aí o extrativismo, né? A África detém grandes reservas minerais, destacando-se, por exemplo, ouro, diamante, fontes energéticas, como por exemplo petróleo, gás natural, também abundante em antimônio, fosfatos, manganês, cobalto e cobre. Então, para vocês terem uma ideia, por isso que eu falei no início aqui do nosso encontro, que a África era como uma mina, e uma mina de ouro, literalmente uma mina de ouro, não só de ouro, mas diamante, né, e grandes reservas de petróleo, gás natural. Então, por isso que o continente africano é muito cobiçado por outras nações, né? Onde muitas nações vêm, às vezes, para o continente, explora o continente, explora as terras, explora as pessoas, e aí levam todas as riquezas. E as pessoas que estão lá, que fazem morada lá no continente, não ficam com nada, isso causando grandes males à população local. É o que tem acontecido há milhares, há centenas de anos. Isso vem acontecendo no continente africano. É um continente muito rico naturalmente, mas é explorado por outras nações de outros continentes, e o povo lá, os moradores, os naturais desse continente não ficam com nada, né? E aí a gente vê também a maior economia do continente africano é a nação chamada África do Sul, seguida por países como, por exemplo, Marrocos, Tunísia, que são aí grandes exportadores de fosfatos, matéria-prima para a indústria de fertilizantes, né? Destaca-se também, por exemplo, a Argélia, que é rica em petróleo e gás natural.
inclusive é membro da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Está aí em destaque da economia do continente africano. A gente destaca aí essas nações como a África do Sul, Marrocos, Tunísia, né, e Argélia. E aí a gente vê também, contudo, a exploração das riquezas minerais é praticada por companhias europeias ou norte-americanas, as quais são atraídas pelo preço baixo da mão de obra, da energia elétrica e das matérias-primas. Essas empresas extraem e produzem a custos reduzidos, o que lhes permite altas margens de lucro. Foi o que eu falei. Muitas ricas empresas, indústrias, como por exemplo europeias e norte-americanas, que vão lá porque lá tem mão de obra barata, lá a energia elétrica barata, as matérias-primas estão lá, então eles vai num baixo custo, consegue explorar e consegue levar para sua sede nos seus países de origem, e aí consegue obter lucros muito altos, né? E aí a gente vê essa questão, só quem realmente sofre é o povo que só quem realmente sofre os habitantes de lá da África, né? A questão da agricultura, a agricultura do continente africano apresenta sobre duas formas, a de subsistência e a comercial, né? A primeira é rudimentar, por exemplo, a de subsistência, onde a família ela só planta para o consumo próprio da família, né? Ela é rudimentar, ainda itinerante e extensiva. Quer dizer que não só é num lugar só, é itinerante, vai fazendo aqui, depois outro ano faz em outro lugar. É praticada sob a forma de plantation, sistema introduzido pelos europeus durante o período colonial, tá certo? Os principais produtos da agricultura de exportação são as frutas tropicais, como banana, castanha de caju, café e flores. Essa daí já é a agricultura, a agricultura comercial, onde se planta aí para exportação. A pecuária, devido às condições naturais pouco propícias à criação de gado bovino, a África tem na pecuária uma atividade econômica de alcance interno. A gente sabe lá que o continente, como a gente já viu, no continente africano, existe uma certa dificuldade pela questão do continente ser um continente com bastante terras inóspitas, bastante terras na forma de deserto, e isso impossibilita, por exemplo, a criação de gado bovino, por exemplo, e a pecuária ainda é pouca, tanto que a atividade econômica é apenas de alcance interno, não tem condições, por exemplo, como o Brasil, que o Brasil, além de abastecer o mercado interno, o Brasil exporta, né? E a África somente o mercado interno não consegue exportar. Saindo da economia, nós vamos agora falar um pouco, bem resumido, sobre fauna e flora do continente africano. A fauna africana é riquíssima e possui os maiores animais da terra e nas savanas e estepes. Povoam os antílopes, zebras, girafas, leões, leopardos, elefantes e tantos outros. A imagem que eu mostrei para vocês, né, tem algum desses animais aqui, e a gente vê que na África a fauna africana é riquíssima, né? Na floresta equatorial podemos encontrar uma grande variedade de aves e macacos também, lá na África. Graças à precipitação, a vegetação predominante é a floresta equatorial. Ao norte e ao sul dessa faixa, região de verões quentes e úmidos, por exemplo, surgem as savanas, que compõem o tipo de vegetação mais farta do continente.
né? Então, a gente falando aí da flora, no mar Mediterrâneo e na África do Sul se destaca a vegetação mediterrânea com arbustos e gramíneas. Então, para vocês verem também que tem partes, como nós já falamos, na África que com muita com muito arbusto, com muita vegetação, vegetação exuberante, né? Então, para a gente ver também que é um continente bastante diversificado, é o continente africano. Falando sobre o clima, o clima predominante lá no continente africano, o Sahel é uma das zonas em que as temperaturas são mais aprazíveis, com pluviosidade menor e estações secas bem pronunciadas. Quanto às condições climáticas, destacam-se, por exemplo, equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo. É um continente grande, por isso apresenta várias condições climáticas. O clima equatorial, que é quente e úmido o ano todo, está na região centro-oeste do continente. 75% do continente se situa nos trópicos, somente o norte e o sul do continente possui clima temperado, tá certo? O clima tropical, quente, com invernos secos, domina o continente africano como um todo. E o clima mediterrâneo desponta em pequenos trechos da ponta norte e do extremo sul do continente. Então aí, falando sobre o clima do continente africano, a gente vê que esse clima tropical, ele são com invernos secos, domina o continente africano como um todo, né? Com invernos secos, e esse clima equatorial também, ele 75% do continente se situa nos trópicos, então isso quer dizer que é bem quente, né? Já os desertos ocupam o restante do território, posto que as chuvas são raras nas proximidades do Trópico de Câncer, onde se encontra o deserto do Saara e o do Kalahari, encontrado no Trópico de Capricórnio. Então, falando aí do clima do continente africano, é um clima bem diversificado, né? Tem o clima equatorial, tem o clima tropical, tem o clima mediterrâneo, tem o desértico, né? Então, aí tem vários tipos de clima que fazem parte aí do continente africano. A parte tem mais se destaca o clima equatorial, na outra parte clima tropical, mas na sua grande assim como um todo, o clima tropical, né, ele predomina sobre a África, né? Então aí a gente viu destacam-se essas quatro condições climáticas no continente africano: equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo. Tá certo, pessoal? Então, e vocês sabiam, por exemplo, que a África é o único continente do mundo cortado por 3 paralelos, a linha do Equador, bem como o Trópico de Câncer e de Capricórnio. Olha aí, curiosidade, né? A África é o único continente do mundo cortado por esses 3 paralelos, a linha do Equador, bem como os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, tá certo? Então, pessoal, a gente viu aí algumas características do continente africano. Nós vimos algumas características, falou sobre a história, sobre a economia, sobre a fauna, sobre o clima agora, sobre a religião, sobre os idiomas, sobre a população, sobre vários assuntos, mesmo que de forma bem resumida pela questão do tempo. Eu quis aqui mostrar para vocês
um pouquinho desse continente maravilhoso que é o continente africano, tá certo? Então, pessoal, como eu digo sempre para vocês, pesquisem, procurem conhecer cada vez mais sobre o continente, no caso aqui específico, continente africano, que com certeza isso vai contribuir cada vez mais para o enriquecimento do conhecimento de vocês, tá certo? Eu agradeço mais uma vez pela participação de cada um de vocês que esteve comigo nesse nosso encontro, tá certo? O nosso próximo encontro nós iremos aí abordar o continente europeu. Nós iremos abordar a Europa. Então, eu aguardo por vocês, né, para a gente assim estar falando sobre o continente europeu, tá certo? Então, muito obrigado pela participação e por vocês estarem comigo, tá certo? Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau.